Você pode fingir que não tem medo. Pode até dizer que venceu seus traumas. Mas e quando o gigante aparece dentro da sua mente? Não é só um problema. É uma ameaça silenciosa, que cresce quando você está mais fraco. E se eu te dissesse que o que parece impossível já foi vencido antes, você só precisa lembrar quem realmente entra com você nessa batalha. Você já percebeu como os maiores inimigos da sua vida raramente têm rosto? Eles não batem na sua porta, se escondem dentro de você. Ansiedade, medo, insegurança, vergonha, todos eles vestem a armadura de gigantes invisíveis. E o mais assustador, eles aparecem justamente quando você está mais vulnerável. Não importa o tamanho da sua fé ou da sua força exterior. Se o inimigo estiver dentro, a batalha é silenciosa e devastadora. A maioria das pessoas tenta ignorar esses gigantes, fingindo que eles não existem. Mas a verdade é que todo mundo tem pelo menos um. Esses gigantes se escondem nos detalhes do cotidiano. Um pensamento que não vai embora. Uma lembrança que aperta o peito. Uma situação mal resolvida que você enterrou e fingiu esquecer. Às vezes, eles se manifestam como um medo inexplicável de falhar, de ser rejeitado ou de não ser suficiente. Eles crescem na escuridão, nos momentos em que você não fala, não compartilha, não ora, não enfrenta. E quanto mais tempo você evita olhar para eles, mais fortes eles ficam. O problema não é o tamanho do gigante, é o quanto você acredita que ele é invencível. É aí que muitos perdem a batalha sem nem ter começado a lutar. O mais cruel desses gigantes é que eles sabem exatamente onde você é mais frágil. Eles não atacam o seu ponto forte, vão direto na sua maior ferida. É por isso que a batalha é tão exaustiva. Não é só contra algo externo, mas contra aquilo que você tenta esconder até de si mesmo. E enquanto você estiver lutando com as próprias mãos, eles sempre parecerão maiores do que são. Mas existe uma chave que muda completamente esse jogo. Um detalhe quase imperceptível, que transforma covardes em guerreiros e vítimas em gigantes. E é sobre isso que vamos falar agora, porque acredite, os gigantes não aparecem do nada. Eles crescem em um lugar específico. Eles se alimentam de silêncio, de cansaço, de dúvidas que nunca foram respondidas. E quando você menos espera, eles aparecem bem na sua frente. Mas e se você pudesse antecipar esse momento? E se em vez de fugir, você estivesse pronto? A próxima parte dessa jornada vai te mostrar exatamente onde os gigantes nascem e por que é nesse lugar que você precisa começar a lutar. Não com espada, não com força, mas com algo infinitamente mais poderoso. Prepare-se para encarar o vale, onde tudo começa. Porque os maiores confrontos não acontecem nos momentos de glória, mas nas profundezas do silêncio. E é justamente ali que o medo encontra seu palco, e onde Deus, muitas vezes, escolhe revelar sua força. O que você vai descobrir a seguir pode mudar para sempre a forma como você enxerga suas lutas. Mas, antes disso, precisa fazer uma escolha simples: continuar fugindo ou encarar o que sempre te fez recuar. A decisão é sua, e o vale já está à sua espera. Você sabia que os momentos de maior crescimento interior quase sempre nascem em lugares que você jamais escolheria? O vale, esse espaço simbólico entre o alto e o fundo do poço, é onde os gigantes surgem com mais força. E o mais desconcertante, eles não vêm para te destruir, vêm para te revelar. O vale é escuro, silencioso e muitas vezes solitário. Mas é justamente nele que o medo grita mais alto e onde a fé é mais exigida. Ninguém escolhe estar lá, mas todos, um dia, acabam chegando. E é ali que o jogo muda, para melhor ou para pior. No Vale de Elá, em meio ao confronto entre Israel e os filisteus, o cenário era típico: montanhas de um lado, montanhas do outro e um vale no meio. Mas o que tornava aquele lugar assustador não era a paisagem, era a presença de um campeão,
Um homem tão grande e tão temido que apenas sua voz fazia guerreiros experientes tremerem. Esse é o padrão dos gigantes. Eles aparecem com força, aparência e discurso. E tudo isso serve a um propósito: intimidar antes mesmo da batalha começar. Quem domina o vale, domina a guerra. O vale é o território onde a batalha espiritual começa antes mesmo da física. É o campo onde a dúvida se instala, onde o inimigo parece maior do que você e onde muitos desistem antes de tentar. E o mais triste é que muitos confundem o vale com derrota, quando na verdade ele é o estágio da preparação. Nenhum gigante aparece por acaso, e nenhum guerreiro é forjado no topo da montanha. O vale não é o fim, é o começo. Mas para entender isso, você precisa ver o que estava prestes a acontecer, algo que ninguém esperava. Porque, enquanto todo mundo recuava no vale, alguém improvável estava a caminho. E ele não vinha com uma espada, nem com um exército. Vinha com outra arma, algo que os gigantes não sabem lidar. E é aí que essa história começa a virar. Se você acha que precisa ser forte para vencer, está prestes a descobrir um novo tipo de coragem. Um tipo que não se aprende em academias ou trincheiras, mas nos campos da vida real. E essa coragem vem de alguém que estava longe da batalha, até ser chamado. Prepare-se para conhecer o personagem que mudaria tudo. Alguém que ninguém levou a sério, mas que carregava dentro de si a chave para virar a história. O próximo capítulo revela uma das maiores viradas da narrativa, e talvez da sua vida também. Porque nem sempre a vitória vem com armadura. Às vezes, ela vem com fé, simplicidade e um coração alinhado com algo muito maior. E quando isso entra em cena, até os gigantes se calam. Você já notou como o medo sempre faz mais barulho do que a verdade? Ele grita, se impõe, ocupa espaço, mesmo quando não tem poder real. Golias era exatamente assim. Uma ameaça visível, ruidosa, construída para paralisar antes de atacar. Com quase 3 metros de altura e uma armadura que mais parecia uma parede ambulante, ele não precisava nem lutar. O simples fato de existir já era suficiente para deixar todo um exército em silêncio. E o pior, funcionava. Porque o medo, quando bem vestido, convence até o mais experiente a fugir. A Bíblia descreve Golias como um campeão, e essa palavra carrega mais do que um título militar. Ele era o símbolo do terror, o rosto do impossível, o lembrete de que há lutas que parecem perdidas antes mesmo de começar. Seu desafio era simples: escolham um homem. Se ele vencer, nós serviremos vocês. Se perder, vocês nos servirão. Era mais do que uma luta, era humilhação pública, uma chantagem emocional. E ninguém, absolutamente ninguém, teve coragem de responder. Porque Golias não atacava primeiro com a espada, ele atacava com o medo. E o medo é estratégico. Ele não precisa ser verdadeiro, só precisa parecer maior do que você. E quanto mais você acredita nisso, mais ele cresce. Golias usava armadura, lança e palavras para fazer isso. Hoje, nossos gigantes usam diagnósticos, dívidas, rejeições, traumas e até comentários inocentes de quem não sabe o quanto você já lutou. Mas a essência é a mesma: desestabilizar por dentro antes de atacar por fora. E se você não souber disso, acaba lutando com as armas erradas, ou nem chegando a lutar. Mas toda a história muda quando alguém se recusa a aceitar o medo como verdade absoluta. E naquela história, esse alguém era um jovem improvável, que vinha de um lugar pequeno, sem prestígio, sem armadura, mas com algo que ninguém ali parecia ter: fé inabalável. Enquanto todos enxergavam Golias, ele enxergava uma oportunidade, uma chance de mostrar que o tamanho do inimigo nunca será maior do que o propósito de quem crê. E esse jovem estava prestes a entrar no vale, não como vítima, mas como resposta, porque o verdadeiro perigo nunca foi o gigante,
Foi a ausência de alguém disposto a enfrentá-lo. E agora, esse alguém estava a caminho. Nos próximos minutos, você vai conhecer Davi, não como o herói da escola dominical, mas como o símbolo de toda pessoa que ousa acreditar, mesmo quando tudo parece estar contra ela. O que ele fez, como fez, e o que isso revela sobre as suas próprias batalhas, é o que vamos descobrir agora. Porque, às vezes, tudo o que você precisa é de alguém que mostre que é possível e que vença. Você sabia que os maiores milagres da sua vida podem vir de onde você menos espera? Enquanto todos procuravam um guerreiro, Deus enviou um pastor. Davi não estava no campo de batalha. Estava cuidando de ovelhas, longe dos holofotes, invisível aos olhos humanos, mas em plena preparação. E é assim que Deus age, em silêncio, nos bastidores, construindo coragem onde ninguém está olhando. Quando todos esperavam força, Ele trouxe fé. Quando todos queriam armadura, Ele enviou simplicidade. E quando ninguém mais acreditava na vitória, Ele levantou alguém que nem sequer havia sido considerado. Davi chega ao campo de guerra por acaso, ou assim parecia. Seu pai o envia com pães e queijos para os irmãos, mas o que ele encontra ali é muito maior. Um povo paralisado pelo medo e um desafio que ninguém queria enfrentar. Ele ouve a voz de Golias e, em vez de tremer, se indigna. Como pode esse homem afrontar o exército do Deus vivo? Enquanto os soldados só viam o tamanho do inimigo, Davi via a ausência de fé ao redor. E é aí que a diferença aparece. Ele não tinha preparo militar, mas tinha histórias com Deus. Leão, urso, livramentos secretos. Ninguém viu, mas ele sabia. Mesmo assim, até ele precisou enfrentar o ceticismo. Saul, o rei, olhou para Davi e disse: "Você não tem condições, você é só um menino." É curioso como muitas vezes o primeiro gigante a vencer é o julgamento alheio. Davi não discutiu. Ele apenas lembrou do que Deus já tinha feito antes. Essa é a verdadeira autoridade. Não vem de um título, mas da experiência com o impossível. E naquele momento, ele não precisava provar nada a ninguém. Só precisava confiar em quem o havia sustentado até ali. Sua confiança não vinha do que tinha nas mãos, mas de quem o guiava. Davi recusa a armadura de Saul. Ela não servia, não era feita para ele. Isso diz muito sobre as lutas que enfrentamos. Às vezes, as ferramentas dos outros não funcionam na sua guerra. Você precisa lutar com aquilo que Deus te deu, mesmo que pareça simples demais. Uma funda, 5 pedras e uma fé inabalável. Era tudo o que ele tinha e tudo o que ele precisava, porque o que Davi carregava não era peso externo, mas convicção interna, e era isso que o gigante não esperava. Uma força invisível, nascida não da aparência, mas da presença. E agora, o improvável se aproxima do impossível. Enquanto Golias se exibe no vale, Davi caminha sem hesitar. Não como quem duvida, mas como quem já viu Deus agir antes. E é aqui que a batalha começa de verdade. Não entre músculos e armas, mas entre medo e fé. O que acontece a seguir é uma das viradas mais poderosas de toda a história. E pode ser exatamente o que você precisa para enfrentar o seu próprio gigante. Porque o que está prestes a acontecer prova, de uma vez por todas, que a vitória não depende da força. Ela depende de quem está com você. Você sabia que Davi levou 5 pedras para enfrentar um único gigante? Isso parece exagero ou insegurança. Mas não era. Era preparação, era estratégia, porque por trás daquela cena icônica de coragem havia uma mente treinada, um espírito pronto e uma fé inabalável em algo maior. Não era só sobre Golias. Davi sabia que após aquela batalha, outras viriam e ele precisava estar pronto. O menino pastor não confiava no acaso, mas na intenção, e a sua arma mais poderosa não estava nas mãos, estava no nome que o movia. As 5 pedras simbolizam muito mais do que munição. Elas representam prudência, perseverança,
prontidão, profecia e propósito. Davi não saiu correndo para o campo de batalha com um impulso cego. Ele olhou, pensou, planejou e agiu. A primeira pedra seria suficiente, mas ele tinha outras 4. Não por medo, mas por visão. Davi entendia que a guerra espiritual exige mais do que força, exige constância. E ele carregava algo que ninguém ali tinha: a convicção de que o nome do Senhor era maior do que qualquer arma do inimigo. Quando Davi gritou que venceria em nome do Senhor dos exércitos, ele estava dizendo: não é sobre mim, é sobre ele. Essa é a chave. As pedras eram pequenas, mas o nome era imenso. Era um nome que sustentava o universo, que derrubava muralhas, que abria mares. É isso que muitos esquecem. Não importa o que você tem na mão, importa quem está por trás do que você carrega. Davi tinha pedras, mas carregava uma promessa. Ele tinha coragem, mas era movido por um chamado. Por isso, sua vitória foi mais do que física, foi profética. As 5 pedras não são um exagero, são um lembrete. Deus prepara você, não apenas para o que está diante dos seus olhos, mas para o que ainda virá. E é por isso que a batalha de Davi não terminou ali. Na verdade, foi o começo de um novo ciclo, de uma nova responsabilidade, de uma nova unção. Quando você vence um gigante, você prova que está pronto para governar. Mas será que você está mesmo preparado para o peso da coroa que vem depois da espada? Porque há algo ainda mais desafiador do que vencer. É permanecer firme depois da vitória. E é justamente esse o ponto que muitos ignoram. O que acontece depois que o gigante cai? A fama vem, a expectativa cresce, o peso da responsabilidade aumenta. E é nesse novo cenário que muitos tropeçam. Davi venceu com 5 pedras e um nome maior. Mas seu maior desafio ainda estava por vir: liderar com integridade, resistir à corrupção do poder e continuar ouvindo a voz de Deus mesmo quando todos aplaudem. E é sobre esse novo campo de batalha, mais sutil e perigoso, que vamos falar agora. Porque o trono exige mais do que coragem, exige caráter. Você já parou para pensar que a maior vitória da sua vida talvez já tenha acontecido e você nem percebeu? Parece loucura, mas é verdade. Muitas conquistas não nascem no momento em que aplaudem você, mas nos bastidores, onde ninguém vê. A vitória de Davi sobre Golias, por exemplo, não começou no campo de batalha. Ela começou nos campos silenciosos, quando ele cuidava das ovelhas sozinho, enfrentando leões e ursos sem plateia. Foi ali que ele foi forjado, foi ali que a coragem nasceu, e foi ali que Deus o viu, antes de todos os outros. Davi não se tornou herói no dia em que Golias caiu. Ele já era herói muito antes, só que invisível aos olhos do mundo. Enquanto seus irmãos estavam na guerra, ele estava no anonimato. Enquanto outros empunhavam espadas, ele afinava sua harpa. Enquanto o povo procurava por um guerreiro, Deus preparava um adorador. A vitória no Vale de Elá foi só a materialização do que já havia sido vencido no secreto. Porque Deus não escolhe no palco, Ele escolhe no deserto. Ele não se impressiona com a aparência, Ele observa o coração. E foi no oculto que Davi aprendeu a confiar, a obedecer e a esperar. Essa é a lição que muitos ignoram. Você só vence em público o que já venceu no secreto. Suas batalhas de hoje são reflexo do seu preparo de ontem. Por isso, não despreze os momentos de anonimato, de solidão, de silêncio. Eles são a sua escola. É ali que você aprende a confiar, mesmo quando tudo parece estar dando errado. É ali que Deus testa a sua fidelidade. E é ali, exatamente ali, que a verdadeira vitória começa a ser construída. A maioria só vê o gigante caído, mas Deus vê o coração moldado. E é esse coração que sustenta as grandes vitórias. E se você ainda está esperando o seu grande momento, saiba disso. Ele pode já ter começado, só que de forma invisível. Cada oração que você fez em lágrimas,
Cada decisão honesta que ninguém viu, cada renúncia silenciosa, são partes da semente que Deus plantou em você. O fruto vai aparecer, mas o processo é invisível, e é por isso que você não pode parar. Não porque já venceu, mas porque já começou. E agora é hora de continuar regando o que Deus iniciou, porque o invisível de hoje será o milagre visível de amanhã. E se tudo isso é verdade, e é, então precisamos olhar de forma diferente para a próxima fase da jornada. Porque se o que sustenta a vitória é o que ninguém vê, imagine o que acontece quando você começa a cuidar do que ainda nem nasceu. É sobre isso que vamos falar a seguir. Como proteger, nutrir e preparar o que Deus está gerando em você, antes que chegue à luz. Porque há algo maior vindo aí, e só quem cuida do invisível estará pronto para o impacto do visível. Você já reparou que Davi nunca chamou Golias de gigante? Enquanto todo o exército tremia diante de um homem enorme, Davi o via como apenas mais um incircunciso afrontando o Deus vivo. O que isso revela? Que o verdadeiro problema nunca foi o tamanho do inimigo, mas o foco de quem o enfrentava. A maioria olhava para Golias e via derrota. Davi olhava para Deus e via vitória. Isso muda tudo, porque o que paralisa não é a ameaça em si, mas a lente com a qual você a enxerga. E se você muda o foco, muda a guerra. Davi não entrou naquela batalha para provar algo para os outros. Ele entrou para honrar a Deus. Enquanto os soldados pensavam em reputação, Davi pensava em aliança. Enquanto todos queriam evitar o confronto, ele se perguntava por que ninguém confiava no Senhor dos Exércitos. Essa é a diferença entre quem vive pela aparência e quem vive pela fé. O verdadeiro guerreiro não se intimida com o barulho do inimigo. Ele se posiciona por causa da fidelidade de Deus. Davi sabia que a luta era grande, mas o Deus dele era maior. E aqui está o ponto-chave. Davi nunca chamou a luta de sua. Ele disse com todas as letras: a batalha é do Senhor. Essa declaração muda tudo, porque quando você entende que a guerra não é sua, você para de lutar com suas próprias forças. Você descansa em quem já venceu por você. E é aí que a vitória se manifesta, não porque você é forte, mas porque Deus é fiel. O que parecia uma desvantagem se torna uma plataforma. O que parecia humilhação vira testemunho, porque a guerra muda. Quando o dono da guerra muda. Golias não era o vilão da história. Ele era só um cenário para que Deus fosse glorificado. O verdadeiro inimigo estava no coração dos que tinham medo, na mente dos que duvidavam, nos olhos dos que viam apenas o exterior. Mas Davi enxergava além. E é por isso que venceu, porque no final das contas, a maior luta não era contra Golias, era contra a incredulidade. E essa batalha, Davi já havia vencido muito antes de entrar no vale. A sua fé não nasceu naquele dia. Ela foi construída em cada momento de silêncio, em cada oração esquecida pelos outros, mas lembrada por Deus. E agora que você sabe disso, a pergunta muda. Qual é o verdadeiro gigante na sua história? É o problema que grita? Ou é o medo que te impede de confiar? O próximo passo dessa jornada não é sobre enfrentar inimigos externos, é sobre mudar sua visão. Porque quando os olhos se voltam para Deus, tudo ao redor muda de tamanho. E o que parecia impossível se torna só mais uma oportunidade para Deus mostrar que a batalha nunca foi sobre força. Sempre foi sobre foco e fé. Gostou dessa mensagem? Então inscreva-se no canal, deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Vamos juntos espalhar fé, esperança e coragem. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.